Olá, alunos da Escola Reunida Miguel Marinho. Hoje irei resolver a atividade avaliativa 3 e nós iremos trabalhar os descritores 9, que é interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas, o descritor 10, que é utilizar relações métricas no triângulo retângulo para resolver problemas significativos, e descritor 11, que é resolver círculo e circunferência, utilizando seus elementos e algumas de suas relações. Então, primeira questão, ele diz o seguinte: durante a reforma de uma cobertura, a empreiteira responsável instalou uma rampa de madeira para depositar o entulho da obra diretamente na caçamba, conforme ilustra o desenho abaixo. Então, se vocês observarem então, o desenho, nesse desenho eu fiz uma modificação dos dados, né, mas é semelhante. E aí ele quer saber qual é a medida X do comprimento da madeira utilizada para a construção dessa rampa. Se vocês observarem, eu tenho aqui a altura desse prédio, né, que vai ser 12 metros, a distância do prédio, da parede do prédio até aonde está essa caçamba que vai receber o entulho é 5 metros, e aqui a rampa é definida por x. É semelhante a na realidade isso aqui é um triângulo retângulo, né? Ou seja, um triângulo que vai ter um ângulo reto. Então aqui eu tenho 12 metros e aqui eu tenho 5 metros, um ângulo de 90 graus entre os catetos, e aqui eu tenho a hipotenusa. Então, significa dizer que utilizando essa relação, né, a relação que nós vamos ter a ao quadrado, que vai ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, né? Esse vai ser a relação métrica no triângulo retângulo, então nós vamos ter, que é o chamado de teorema de Pitágoras. Então eu tenho a ao quadrado, que a é o lado maior sempre é oposto ao ângulo de 90 graus, então o lado oposto ao ângulo de 90 graus é quem? X, né? Os dois lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. Então eu tenho a ao quadrado, que vai ser x ao quadrado, né, que é o valor da rampa, x ao quadrado, b ao quadrado, eu posso indicar que vai ser o 12, né, e o c o 5. Ou pode ser o contrário, 5 e 12, tanto faz. 5 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que vai dar 144. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que vai dar 25. Então, x ao quadrado vai ser igual. 144 com mais 25 vai dar 169. Tá como potência, passa como radical, raiz quadrada de 169. E se vocês buscarem 169, vai ser 13. Por que que é 13? Porque 13 vezes 13, ó, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 1, 3, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 1 é 1. Então aqui vai dar 9, 6, 1. 169. Então a raiz quadrada de 169 é 13. Nesse caso, a rampa terá 13 metros de comprimento. Essa é a definição. Na segunda questão, ele diz o seguinte: um serralheiro confeccionou um portão no formato retangular com as medidas de comprimento e altura indicadas no desenho abaixo. Para uma melhor sustentação desse portão, uma viga de aço foi colocada na diagonal desse portão. Aqui é a diagonal, né? Então, nessa diagonal foi colocada uma viga de aço. Essa viga não tem o tamanho, certo? O comprimento dela, né? Eu não encontro aqui. Eu só encontro as dimensões do portão. O comprimento, né, que é 5, e a largura 4. Aí ele quer saber qual vai ser o comprimento X dessa viga. Se observarem novamente, aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Onde os dois lados que formam um ângulo de 90 graus são os catetos. E o lado oposto é a hipotenusa, que na realidade é o lado maior. Utilizando novamente a relação métrica, né, que vai ser a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Então, a ao quadrado, que vai ser a hipotenusa, ou seja, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é o lado maior, né, o lado que não é cateto. Então,
x ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado é 25, 4 ao quadrado é 16. Se pegar 25 com mais 16 e somarmos, nós teremos 41, né? 5 com mais 6, 5 com mais 6 dá 11, vai 1, né? Então, nós temos 41. X vai ser igual a raiz quadrada de 41, tá? Como potência, passa como radical, raiz quadrada de 41. E aí, a raiz quadrada de 41, se vocês utilizarem uma calculadora, encontrará 6,4, nesse caso, metros, né? Raiz quadrada de 41, 6,4 metros, que aí seria a letra B. E aí, indo para a terceira questão, nós vamos ter o seguinte. Na terceira questão, ele diz o seguinte. Observe a figura abaixo que representa uma escada apoiada em uma parede que forma um ângulo reto, né? Que forma um ângulo reto com o solo. Ou seja, a escada está encostada nessa parede e aqui essa parede ela é a altura relativa, ela forma um ângulo reto com o solo. O topo da escada está a 6 metros de altura, ou seja, essa parte mais alta da escada, daqui até aqui, ela está a 6 metros de altura, né? 6 metros de altura. E seu pé está afastado da parede 4 metros, ou seja, o pé da escada, que é essa parte aqui, até a parede, corresponde a 4 metros. E aí ele quer saber o seguinte, ó, a escada mede aproximadamente, se é a escada eu vou chamá-la de x, né? Chamarei de x. Aí utilizando a mesma relação métrica que é o teorema de Pitágoras, eu vou ter o seguinte, a ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então a, que é a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, vai ser x ao quadrado, e que sempre é o lado maior, né? X ao quadrado vai ser igual. O B posso definir como 6 e o C como 4, né, ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser 6 ao quadrado é 36, né, mais 4 ao quadrado vai ser 16. Então, x ao quadrado vai ser igual. Se eu pegar 36 com mais 16, eu vou ter 52. Tá como potência, passa como radical, né? Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 52. X vai ser igual. Raiz quadrada de 52 é 7,2. Vocês podem buscar aí através de uma calculadora. Então, eu tenho 7,2 a raiz quadrada de 52. Na terceira questão, eu tenho... notem primeiro que todas as questões eu modifiquei os dados, né, os valores. Então, aqui é para vocês saberem mais ou menos como que vai resolver a de vocês, né? Então, a figura abaixo mostra um portão feito com barras de ferro. Para garantir sua rigidez, foi colocada uma barra de apoio, ou seja, essa barra está na diagonal, né? Essa barra de apoio está na diagonal desse retângulo aqui. Então, qual é a medida dessa barra de apoio? Então, você observe que o comprimento desse portão é 3 metros, né? E a largura vai ser 1,8. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, eu vou encontrar o x novamente, né? A hipotenusa. Utilizando a mesma relação métrica, eu tenho a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, né? Que é, nesse caso, o teorema de Pitágoras. O a, que vai ser a hipotenusa, é o valor de x, x ao quadrado, né? Sempre é oposto ao ângulo de 90 graus. B e é o lado maior, né? A hipotenusa sempre é o lado maior. Então, aqui eu tenho 3 ao quadrado mais 1,8 ao quadrado. 3 ao quadrado, 1,8 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado dá 9, mais 1,8 ao quadrado vai ser 1,8 por 1,8, né? 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 1, 8. E 6, 14. 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 1 é 1. Então, aqui eu tenho 4, dá 12, vai 1, e aqui vai ficar 3.
Aí tem duas casas após a vírgula, fica 3,24. Então, eu tenho aqui 3,24. Então, x ao quadrado vai ser igual a 9, com duas casas decimais, mais 3,24. Então, esse 9 unidades com mais 3 unidades vai dar 12, né? Mas aqui eu vou ter assim, ó, 12,24. Então, eu tenho 9 com mais 3,24. Eu coloco centésimo embaixo de centésimo, décimo embaixo de décimo e unidade embaixo de unidade, vírgula embaixo de vírgula. Então, somando aqui, 0 com mais 4 é 4, 0 com mais 2 é 2, vírgula 9 com mais 3 dá 12. Então, eu tenho x ao quadrado, né? Vai ser igual a 12,24. 24. Tá como potência, passa como radical, né? Então, vai ficar assim, x vai ser igual a raiz quadrada de 12,24. E aí, novamente, você pode utilizar aí a calculadora e achar o resultado, né? Então, 12,24 vai dar equivalente a esse valor aqui, 3,498. E aí eu posso arredondar aqui, ó, porque como é 9, aumento, vai ficar 3,5, 3,50, né? X vai ser igual a 3,5 metros. Esse é aproximadamente o valor dessa barra de apoio. E aí, indo para a quinta questão, que diz assim: no plano cartesiano abaixo estão assinalados os pontos P e Q. Eu conservei o ponto P e o ponto Q, só que alterei os dados aqui. Observe que o ponto P ela está sobre o eixo Y, né? Ela está sobre o eixo Y. Se está sobre Y é porque o x é 0 e o y é 5. Sempre qualquer ponto é dado. O primeiro elemento é x, o segundo elemento é y. Então, nesse caso, o x é 0. Por que é 0? Porque esse ponto está sobre o eixo y, está sobre as ordenadas, né? E nesse caso, a abscissa é 0, que é o valor de x, e o valor de y é 5. No ponto Q, ele está sobre as abscissas aqui, né? Que é o valor de x. Então, o x aqui é quanto? 3, né? E y 0. Quando ele está sobre x, o y é 0. Quando ele está sobre y, o x é 0. Então, aqui o P é 0 e 5 e o Q é 3 e 2. Então, ele diz assim, quais são as coordenadas do ponto P e ponto Q no plano cartesiano? Primeiro, ponto P. O ponto P, 0,5. E o ponto Q, 3,0, né? 3 e 0. Então, ponto P, o x é 0 e o y 5. Ponto Q, o x é 3 e y 0. Aí vai ser a letra A nesse caso. Na sexta questão, também eu alterei os dados aí. Modifiquei o ponto, né? Só modifiquei, mas observe que aqui eu tenho o eixo, né? Das coordenadas cartesianas, que é x, isso aqui é quem, ó? Y, x e y. E aqui é 0, esse pontinho aqui é 0. Então, se eu quero A, daqui a 0 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. O A está no 6 no x, né? O A é 6 no x. E no y, aqui começa 0 aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é 6 e 7 o A. Né? Então, eu sei que A vai ser 6 e 7. Aí eu vou para o B, né? B. No B, começando aqui do 0, na horizontal. 0, 1, 2. O B está aqui, 2, 2, né? O B está no 2, o X. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5, o B está no 5. E eu tenho C, né? O C, então o B vai ser 2 e 5, né? 2 e 5. E o C eu vou começar novamente daqui na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 5, né? Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, C é 5 no X, 1, 2 no Y. Então, vai ser 5 e 2. Então, 5 e 2. Então, observe que aqui os pares vai ser 5, 6 e 7, né? 6 e 7, 2 e 5 e 5 e 2. Então, vai ser a letra B nesse caso aí.
E aí iremos para a sétima questão. Na sétima questão diz o seguinte: um mostruário de acessórios de uma loja é composto de pequenos nichos que são identificados por um referencial de linhas e colunas, conforme apresentado no desenho abaixo. Então aqui eu tenho, aqui são as linhas e assim são as colunas, né? Ó. Primeiro eu olho linha, depois eu olho coluna. Então, Paula comprou nessa loja um acessório no nicho de coordenadas Z4, ou seja, na linha é Z, né? Na coluna 4. Então eu tenho 4 aqui, ó. Z4. 1, 2, 3, 4. Então vai ser quem? Ó, o cordão. Nesse caso vai ser o cordão, né? Que vai ser esse aqui, o Z4. Esse é o Z4. Z4, né? Z4 corresponde ao cordão. Na 8 diz assim: na circunferência abaixo, o centro O, que é esse centro aqui, os segmentos de centro O, os segmentos têm CD, né? CE e DE. Então eu vou saber o que é CD, né? CD, CD, de C para D. Toda vez que eu tiver numa circunferência, né? Segmentos que vai de um ponto a outro, assim, que não passa pelo centro da circunferência, eu chamo isso aqui de cordas, né? Ó. Isso é uma corda. Aqui é uma corda, aqui é uma corda. Agora, se essa corda ela passa pelo centro da circunferência, bem pelo centro aqui, ó, ela é chamada de diâmetro. E a metade do diâmetro, daqui até aqui, é chamado de raio, né? Eu posso ter aqui ou então aqui, ó. Esse aqui é o chamado de raio. O raio vai do centro para qualquer parte da circunferência, é um raio. Então, eu tenho essa condição aqui. Então, se vocês observarem, de C para D, eu alterei os dados novamente. Então, de C para D, eu tenho uma corda, né? Ó. Corda. Isso é uma corda. De C para D é uma corda. De C para E, se você observar de C para E, ele passa pelo centro da circunferência. Então, eu tenho o diâmetro. E de O para E, aqui é O, né? De O para E. De O para E. De O para E é aqui, ó, de O até E. Isso aqui eu chamo de raio, né? De O para E eu chamo de raio. Então a sequência é corda, diâmetro e raio. Então eu tenho aqui corda, diâmetro e raio, vai ser a letra C, né? A letra C nessa minha questão. Não sei se será a mesma coisa da de vocês. Na questão 9, diz assim: o senhor Geraldo tem um compromisso, aqui não é mais às 13, eu coloquei 5 horas aqui, né? 5 horas. Então, o senhor Geraldo tem um compromisso às 5 horas. Portanto, às 5 horas em relação ao centro, entre o ângulo central, né? Em relação entre o ângulo central, que é o ângulo menor, e o arco correspondente será. Prestem atenção no detalhe, o ângulo central é esse aqui, né? Aqui é o ângulo central, e aqui vai ser o arco correspondente a esse ângulo central, né? E o arco correspondente. Ele quer esse valor em horas, né? Observe que uma circunferência tem 360 graus. Esse 360 graus aqui foi dividido em 12 partes. Então, se eu pegar 360 e dividir por 12, né? Eu vou ter o seguinte, 360 dividido por 12, vou ter a seguinte condição. Então, 360 dividido por 12 dá 3 vezes 2, ou 36 por 12 dá 3, né? 12 3 vezes dá 36, para 36 nada. Baixa o zero, dá 0. 0 vezes 12 é 0, para 0 nada. Então, vai dar 30 graus, né? 30 graus, ou seja, cada espaçozinho desse aqui é 30 graus. De 12 para 1 é 30, com mais 30, 60, com mais 30, 90, com mais 30, 120, com mais 30, 150. Então, eu sei que aqui o ângulo aqui vai ser de 150 graus. Aqui também vai ser 150, não vai alterar.
Então, qual é a alternativa que eu tenho aqui entre ângulo e arco? Né? O ângulo central e o arco que está fora em ângulo também vai ser 150 graus também. Bom, na 10ª questão, observe a circunferência de centro P. Aqui tem o centro P, eu modifiquei aqui, chamei de EF, né? Só para modificar, e alterei o dado aqui também, que vai ser 18. Aí ele quer saber a medida do segmento PF. Ó. PF é o raio. O raio é a metade da circunferência. Eu chamo isso aqui de x e isso de x, né? Ó. Então eu sei que EF vai ser igual a EP mais PF, né? PF. E eu também sei que PF, né? PF é igual a EP, né? Que vai ser igual a X. Então eu posso dizer que PF vai ser X, né? Vai ser o valor de X. Então eu tenho essa condição, eu vou pegar assim, ó. EP mais PF vai ser igual a EF, né? Vai dar EF. EP é X. PF também é quem? X. E EF vai ser quanto? De E para F vai ser 18. Então, 1x com mais 1x dá 2x, que vai ser igual a 18. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. 18 dividido por 2, x vai ser igual a 9, né? Então, eu sei que x é 9 e eu também sei dizer que PF é igual a x. Então, PF vale quem? 9 centímetros. Então, vai ser a letra B. Então, boa sorte a vocês, bom estudo.